Olá, aqui é o colaborador Arnaldo do Senai de São José e estou editando esse filmezinho para falar a respeito do futuro da indústria. Então vamos lá a essa matéria, né? O futuro da indústria parece bem promissor. Em 2007, o rendimento anual da indústria chegou a trilhões de dólares e as vendas mundiais foram de pelo menos trilhões também de dólares. E nada indica um desaquecimento no mercado. Na verdade, espera-se um crescimento de 50% a 75% nos próximos 5 anos. A indústria no Brasil. A indústria no Brasil é relativamente nova comparada de outros países, mas teve seus primeiros passos já no período colonial. Levou-se um certo tempo, porém, para crescer satisfatoriamente no início do século XIX, através de investimentos autônomos estimulados pelo período monárquico, e principalmente para se solidificar e se estruturar a partir da década de 1930 com as medidas políticas dos governos de Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek. Hoje, o país é considerado um dos países subdesenvolvidos mais industrializados do mundo e ocupa o 15º lugar no segmento em escala global. Os esforços do passado criaram uma intensificação na indústria brasileira, que possui um enorme e variado parque industrial produzindo bens de consumo e até mesmo tecnologia de ponta. Os principais tipos de indústria no Brasil são as automobilísticas, petroquímicas, de produtos químicos, alimentares, de minerais, não metálicos, soja, textil, de vestuário, metalurgia, mecânica, etc. No Brasil, as áreas de comércio, serviço público, profissionais liberais, educação, serviços bancários e comunicação e transporte e outras estão diretamente ligadas à indústria. A industrialização no Brasil, no entanto, nunca ocorreu a nível nacional. O parque industrial brasileiro atualmente está concentrado sobretudo nos estados do Centro-Sul e nas regiões metropolitanas, embora a dispersão da infraestrutura de transportes, energia e comunicação tenha se espalhado especialmente nas últimas décadas para diversas outras regiões, inclusive no interior dos estados. Essa desconcentração é uma das características atuais da industrialização brasileira contemporânea. Segundo o IBGE, a concentração no Sudeste baixou para 48% das indústrias. Não obstante, a indústria é muito importante na produção de riquezas no Brasil. Mensurada no Produto Interno Bruto, o PIB, e como exemplo, podemos citar o ano de 2009, em que o PIB brasileiro atingiu cerca de 3,14 trilhões de reais e a indústria havia sido responsável por 25,4% de todo esse valor. O agronegócio, cuja cadeia começa nas fábricas de tratores, de adubos e de ração animal, é responsável por cerca de um quarto do PIB nacional. Por fim, as exportações de produtos industrializados, de produtos básicos ou matérias-primas, commodities, também influem na riqueza de qualquer nação. Entretanto, o futuro da indústria do Brasil depende de mudanças de estratégia, diz a Fiesp. O professor emérito da Universidade de Colômbia e da Universidade da Califórnia, Albert Fislow, defendeu a produtividade do Fórum Brasil-Estados Unidos na Fiesp. Ele disse: a indústria brasileira tem futuro, mas isso depende de uma estratégia de crescimento que contraria a política de subsídio de incentivos pontuais ao setor. Nesse cenário, outro obstáculo à expansão da atividade econômica brasileira é a falta de investimento. Na China, por exemplo, os investimentos representam uma fatia de 50% do PIB, enquanto na Índia investe quase 40% do produto interno bruto e na Coreia do Sul ao menos 30%, disse o professor. Ao comparar esses países com o Brasil, no qual os investimentos atingem cerca de 18% apenas, Fislow concluiu que, mantida essa taxa, o país não tem condições de crescer nem mesmo 3% ao ano.
O primeiro painel de debates do Fórum Brasil-Estados Unidos contou ainda com a participação de Paulo Vieira da Cunha, sócio da Tandem Global Partners e ex-diretor de assuntos internacionais do Banco Central, Cunha também fez críticas à falta de investimentos no país. A produtividade aqui é baixa e falta estratégia para estimular o investimento, explicou. Não é apenas apertar o cinto um pouco, precisamos aumentar a produtividade do investimento brasileiro, afirmou. Desta forma, chegamos à conclusão que a indústria brasileira tem futuro. Mas, para que isso se torne uma realidade, deve haver mais investimentos em todos os setores da indústria do Brasil e mudanças na política estratégica. Espero que vocês tenham gostado desse trabalhinho. Agradeço a atenção de todos. Obrigado. Até mais.